É, estamos na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, com o poeta crítico, doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Vieira Lima, 53 anos, fluminense de Niterói, crítico literário, ensaísta, jornalista, poeta e editor assistente da revista Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro, organizou e prefaciou os livros anos 80, da coleção Roteiro da Poesia Brasileira da Global, de 2010, e Poesia Completa, de Ivan Junqueira, da Glaciar, Academia Brasileira de Letras, 2019. Nós vamos basicamente falar desse livro. Nós nos encontramos na posse de Cavalieri, na Academia Brasileira de Letras, que o Ricardo frequenta mais do que eu frequentei um pouco. E esse livro me encantou muito, a leitura dele. E é um livro que tem uma fortuna crítica notável, invejável, na contracapa, Afonso Romano de Santana, nas orelhas. Eu vou aproveitar aqui algumas orelhas na minha preleção aqui com o Ricardo. Olá, Ricardo. É um prazer e uma honra, primeiro, estar aqui no seu programa. Eu admiro muito o seu trabalho. Sou um jornalista ímpar há várias décadas no Brasil, principalmente como comentarista político, mas também poeta dos bons. Tem o seu CD de poesia, sua reunião e o seu último livro, né, Antes de Atravessar. Ricardo, eu falei da grande fortuna crítica sua, e nela se destaca José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. Ricardo Vieira Lima, ou melhor, Ricardo, a arte é longa, a vida é breve, então há que trabalhar muito para encher a vida de toda a arte possível. Já tens o extra. Desejo-te mais do que boa sorte, força de vontade e gosto de aprender. Zé Saramago. Onde você encontrou Zé Saramago e como ele travou contato com a tua poesia, Ricardo Vieira Lima? Bom, é uma história um pouquinho longa, eu vou tentar resumir rapidamente. Eu comecei a escrever prosa ainda na infância e aos 18 anos, mais ou menos, eu comecei a escrever poesia após a morte do meu avô. Meu avô era alagoano, a esposa alagoana também, prima de Graciliano Ramos, então sou parente afastado do Graciliano Ramos. Meu pai, esse meu avô lia Augusto dos Anjos para mim, foi assim que eu comecei a ter contato com a poesia. Meu pai era da área de direito e lia Castro Alves, então a literatura está no meu sangue, assim, e desde criança ouvindo poesia. E aos 18 anos eu comecei a querer me aproximar dos meus ídolos, né? E o José Saramago estava lançando a Jangada de Pedra, no Rio de Janeiro. Eu me apresentei, comprei o livro para ele autografar, levei o Memorial do Convento, autografou para mim. Eu, na ocasião, já conhecia João Cabral de Melo Neto, que também tinha procurado como fã, tinha entregue um poema longo que eu escrevi, que está aí no livro, chamado Viagem à Terra Cabralina, que foi escrito num impulso assim, uma vez só, depois de ler praticamente toda a obra do João Cabral. Então, eu me aproximava desses escritores e, com 18 a 19 anos, eu me tornei jornalista. Acabei, por acaso, me inscrevendo num concurso do Jornal de Letras, que era um jornal fundado pela família Condé, foi o jornal de literatura mais longevo do Brasil, durou 42 anos. E eu ganhei o concurso justamente com uma crítica literária sobre o último livro, o livro mais recente, então, do João Cabral, que era o Sevilha Andando. E a partir daí me convidaram a colaborar com o jornal e eu comecei a entrevistar esses meus grandes ídolos. E aí acabava me aproximando, deixava uns poemas, eles me retornavam e essa amizade foi se prolongando. E aí começaram a me escrever e responder muito gentilmente. Eu fui me animando e ao longo do tempo fui travando contato com esses meus ídolos e vários estão aí nas orelhas do livro. Que tem a apresentação do Ítalo Morricone, que é um grande crítico literário que será homenageado em breve aqui no Rio de Janeiro pelos seus 80 anos, pelos seus 70 anos, desculpe, que serão comemorados agora dia 15 de dezembro. E foi assim, então eu fui me aproximando, ia mandando os poemas, eles me respondiam, e o livro foi se construindo aos poucos.
Eu conheci o Saramago em 86. Ele veio a São Paulo lançar o livro que eu considero o melhor livro dele, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que o avô do meu neto mais velho, Pedro, de 21 anos, que é um português, é um lisboeta, é um casal lisboeta, o Vitor e a Georgina, me mandou de presente esse livro. Eu fiquei apaixonado, procurei, fiz um poema chamado A Seara de Saramago, que está no meu livro As Tábuas do Sol e no meu livro de poesia completa, e li para ele, ele chorou e tal. E uma vez eu disse para nossa amiga comum Nélida que eu devo ter sido o primeiro brasileiro a escrever longamente sobre Saramago. Ela disse, não, não, foi Milô, no Pasquim. Eu procurei o Astier Basílio, que entende muito de Biblioteca Nacional, E, e eu disse, olha, eu escrevi sobre Saramago e o Milor também. Eu só quero saber quem escreveu antes. Ele disse, quem publicou antes foi você, que foi em agosto de 86, e em seguida, em novembro, outubro, novembro de 86, o Milor escreveu no Pasquim. Eu ganhei a parada com a Nélida, infelizmente perdi a Nélida, ela não está mais entre nós, eu não pude para levar uma garrafa de vinho para comemorar isso com ela. O Saramago grande amiga. chorou, querida amiga. O Saramago chorou quando eu recitei o poema para ele. E o Lauro Jardim, visitando a casa de Saramago, lá, a Casa dos Bicos, em Lisboa, encontrou uma coisa lá, que foi a minha entrevista, em agosto de 86, no Olha, Estadão, legal. numa sala de fortuna crítica. Eu sou o único brasileiro presente lá, o que é uma injustiça, porque o Milô é muito mais importante do que eu, escrevia muito melhor do que eu, e, e, e confirmou a dedicatória que ele fez para mim no ano da morte de Ricardo Reis, dizendo que eu era um amigo dele na luta pela língua portuguesa. Aí eu fiquei procurando no Ariete, o livro do Ricardo, que poema podia se encaixar na. Posso até ter me enganado, mas eu deparei com objeto errático. O poema não é um corpo estático, um marca-maria, um toque surdo. Tampouco uma fera raivosa, uma selvageria, um cão vagabundo. O poema, esse objeto errático, é uma alegria dolorosa. As minhas anotações ao pé de página, eu diria que esse fecho atinge o ápice da força poética, do contraste, que é uma das coisas que eu mais persigo na minha poesia, você sabe disso. Né? Eu não sei se Sim. eu localizei bem o poema, se tem outros poemas mais próximos do Saramago, mas foi a oportunidade que eu achei de falar dessa questão do contraste. Né? Eu acho que o Saramago preenche muito essa minha obsessão pelo contraste na poesia. O que é que você acha, Ricardo? Eu acho que tem tudo a ver, né? A prosa do Saramago é bastante simbólica e também ele usa muitas imagens, metáforas, né? E a poesia dele, né? Os brasileiros conhecem pouco a poesia dele, porque a poesia dele nunca saiu aqui no Brasil, né? Eu tenho uma edição espanhola da Poesia Reunida dele, tem uma edição portuguesa também, tem vários livros dele. Ao longo do tempo eu fui me encontrando com ele, fui autografando, então tem praticamente a obra dele toda autografada para mim. Acho que o poema tem tudo a ver tanto com a poética dele, né, como poeta, como com a poética como romancista. Agora, eu não sei se você sabe, mas quando eu entrevistei, eu perguntei qual era o livro dele, se havia algum livro preferido entre as obras que ele publicou, e ele respondeu justamente O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu acho, inclusive, que a obra do Saramago é muito desigual. Mas O Ano da Morte de Ricardo Reis, Memorial do Convento, são livros da suprema ponte que o levaram ao Prêmio Nobel da Literatura. Aí eu tenho essa outra dedicatória de uma outra adoração minha, casal. Não, não, antes disso eu vou ler a Fortuna Crítica de uma pessoa que eu conheci. Eu trabalhava com o Zé Eduardo Andrade Vieira no Ministério da Agricultura, desculpe, da Indústria e Comércio, do Itamar Franco, e o Weiss era ministro da Cultura, e o vice-ministro era o meu amigo Marcos, dos nordestinados, lá do Recife. Né? E eu brincava Marcos muito com o Ascioli. Zé Eduardo. Marcos Hein? Ascioli.
Marcos Marcos Ascioli? Ascioli, os nordestinados, né? Sim, E é muito amigo meu, e ele me levou ao Weiss e tal, e eu brincava muito com o Marcos, e Marcos, diga ao Weiss que eu li Ulisses traduzido pelo Weiss quando eu tinha 15 anos. Ele disse, eu não eu acredito, mas também. eu vou contar. Você também. Não aos Foi, 15, depois, mas li. eu li aos 15 anos e depois digo, tá bom, já li, não precisa voltar a ler. Infelizmente não tenho inglês suficiente para ler no original, mas vamos ver aqui o que é que o Weiss escreveu. Meu caro Ricardo Vieira Lima, li o seu belo conjunto de poemas com assaz interesse. Devo dizer-lhe simplesmente que, a despeito de sua pouca idade e de seu cultivado ineditismo, você já possui a essência de um grande poeta, Antônio Weiss. Eu fiquei muito feliz com esse elogio. Eu o conheci lançando um livro na área de política. Era uma parceria dele com o Roberto Amaral, e ele era então ministro da Cultura do Itamar Franco. E nos aproximamos, eu deixei um conjunto de poemas com ele e recebi esse bilhetinho um tempo depois, fiquei muito feliz. Admiro demais o Antônio Wise, não só como crítico literário, que foi dos maiores, né? Tem um estudo chamado Seis Poetas e um Problema, que é incrível, é um dos melhores escritos sobre literatura, sobre poesia brasileira da segunda metade do século para cá no Brasil. E fora o conhecimento dele de filologia, de gramática, era um enciclopedista, né? E um refinado conhecedor de vinho, né? E também fazia jantares famosos na casa dele. Nunca tive a felicidade de participar, mas é alguém que precisa ser sempre lembrado. Aí, sabe qual foi o poema que eu selecionei aqui para conectá-lo com o Weiss? Um poema Ah, chamado Guerrilha Noturna. Esse poema foi dedicado a quem? o Ivan A quem? Junqueira. Ivan Junqueira. Ivan Junqueira talvez seja a grande ponte que existe entre o Ricardo e eu. Conheci o Ivan Junqueira em 1969, Eu estava acho que nascendo. é o ano que você nasceu. Eu conheci o Ivan Junqueira na editorial Bruguera. Ele trabalhava com Álvaro Mendes, que eu não sei se você conheceu, Sim, com conheci. Ney Leandro de Castro, com Leonardo Frois. Todos ficaram muito amigos meus, porque eu trabalhei na editora Bruguera. Um amigo do Luiz Rosenberg, né, pai do cineasta, era Sim, amigo do Álvaro de Sá, um grande camoniano, que eu também não sei se você chegou a sim. conhecer, o Álvaro Vianney, meu amigo muito querido. Ele me arrumou esse emprego, eu fui trabalhar lá e cruzei com essa gente. O Ivan, um dia o Álvaro Mendes, que era copo do Jornal do Brasil, eu era chefe da redação, secretário da redação, e ele disse, olha, o meu amigo Ivan está enrolado aí numa separação, precisando de grana, não é jornalista. Eu digo, Ivan é um poste, né, da literatura brasileira. Contratei o Ivan, e uma vez Puxa, eu fui fazer uma palestra, o Ivan, presidente da academia, e o Ivan me deu o maior susto na apresentação, né, dizendo que uma das coisas que ele mais gostava na vida foi de um texto que ele fez, de uma página que eu desenhei como secretário de redação do Jornal do Brasil, num dia de carnaval. Eu fiquei na maior felicidade. E eu tenho um livro, um poema chamado Os Peixes de Éfeso, que também é dedicado ao Ivan, que é uma pessoa que faz muita falta em nossa vida, na minha e na sim. vida também do Ricardo Vieira Lima. E esse Foi meu poema, padrinho de casamento. Ele e Cecília Costa foram meus padrinhos de casamento. olha, esse poema, os peixes de Éfeso, eu fiz uma coisa assim muito que eu achava a cara do Ivan, mas o Ricardo me superou, porque ele fez um poema que é a cara do Ivan. O Ivan era o cara mais chato, mais mal-humorado e, ao mesmo tempo, mais abençoado que eu conheci na minha vida. E o Ricardo assim, deu um tiro no alvo quando fez Guerrilha Noturna. Versos feitos ou de efeito são, na verdade, defeitos. Inferno-me dentro do peito, carrego-os insatisfeito. Metáforas do imperfeito precisam ser refeitos. Mas penso, não há mais jeito. Suspiro, e existo e deito. Sabe como é que eu. Obrigado. Sabe como é que o Ivan. Eu era secretário de redação do jornal, tinha uma sala
uma espécie de aquário. Aí ele perguntou assim para mim, poeta, qual é a mulher mais bonita dessa redação? Eu disse, não preciso nem olhar, é a Cecília Costa. Ele falou, é minha. Eu falei, você está brincando? Cecília Costa é noiva do Tom desde menina. Não, não são mais. Não é mais noiva do Tom, era colega dela. Não. Cecília trabalhava nesse tempo na economia, Eu sei. da economia do Jornal do Brasil, né? E aí o Ivan casou com a Cecília, casou mesmo com a Cecília. Eles têm o Então, Otávio, né? O Otávio, o e filho dele O já tem até Otávio filho. é, Cecília é a avó. e tem o Otávio, irmão dela, Otavinho Costa. Não, primeiro, ela é sobrinha de um poeta magnífico, que era o Adílio Costa Filho, que eu conheci quando era chefe da sucursal da Virgem no Rio. Eu fui pedir um emprego a ele, eu era um moleque de 17 anos, ele nem olhou na minha cara, mas eu era fã número um dele, né? Ele é o grande amigo de Zé Sarney, que é também muito amigo meu. Mas eu acho impressionante que realmente o poema do Ricardo é o melhor retrato que eu vi na minha vida do meu amigo querido, melhor tradutor de T.S. Eliot do mundo, Ivan Junqueira, o mal-humorado mais benquisto do mundo. Agora veja um detalhe, né? Ele tinha esse mau humor, eu conheci bem, né, também. É, ele ficou famoso por esse mau humor. Ele era hipocondríaco também. Né? Uma vez Também. eu encontrei com ele e falei: Como é que você está, Ivan? Você tá bem? A pior coisa é você perguntar para ele como é que você estava, né? Porque aí vinha Ele toda vinha uma com queixa. todo o vademécum, vinha com o É. vademécum, né? Como é que você está, Ivan? Estou péssimo, acho que estou com câncer. Câncer, coisa nenhuma. E aí, só que ao mesmo tempo que ele era sisudo assim, eu até disse isso numa mesa póstuma, quando ele planejou os 80 anos dele, só que ele adoeceu meses antes. Então a ABL ia fazer uma sessão, eu fui convidado para falar. Quem comandou a mesa foi o saudoso, agora que nos deixou, Alberto da Costa e Silva, e falamos eu, o professor e crítico Marcos Paes, que assina o prefácio do meu livro, professor da Rural, e o poeta e crítico Adriano Espínola. E nós íamos falar, convite do Ivan, ele faleceu, a mesa virou póstuma, né? E aí eu até disse isso na mesa. Apesar dele ser sisudo, mal-humorado, quando ele se descontraía entre amigos assim, ele falava piadas. Ele Exato. era extremamente diferente do que do que a imagem que ele construiu de público, né? Quando ele estava no privado, ele era completamente diferente. Eu me lembro de uma vez a gente num fim de ano na casa do Sequim, e o Sequim botou Raul Seixas, ele adorava Raul Seixas, nós dançamos na sala, o Ivan correndo na sala do meu casamento, ele dançou com todo mundo, no meio do povão. Quer dizer, ninguém imagina, né, que um cara fazia uma poesia com aquela solenidade, né, que tinha, a tradição, né, da dicção dele, pudesse ser alguém que aparentemente era super mal-humorado, mas que na intimidade era o contrário disso, né? Era uma persona, né, que ele criou. Eu conheci muitas senhoras e senhoritas que se apaixonavam por ele, apesar daquele mau humor. O bicho era um perigo, rapaz. Era. Era um perigo. Desde o ano que você nasceu e que nós nos conhecemos também, com o Vicente Barreto, também trabalhava, né, nessa editora, era um timaço, né? Hoje o Eu Leonardo sei. Frois, talvez um dos maiores poetas do Brasil, pouco Sem reconhecido, dúvida. está lá encostado lá em São Pedro, em É no sítiozinho dele lá em Petrópolis, Teresópolis. em Teresópolis, eu Teresópolis, acho. Mas o Ivan deixa muita saudade, faz muita falta, e essa falta aumenta agora, porque eu acho que o Alberto Cunha Mello, que você acaba de citar, era o maior poeta brasileiro e continua sendo o maior poeta brasileiro, mas agora já não mais entre nós, mas a obra dele continua, né? Não, Mas na o verdade poeta, eu citei o Alberto da Costa e Silva, que nos deixou agora, o desculpe, historiador. Alberto da Costa e Silva, não tem nada a ver, eu misturei o que misturei aqui, Não, com porque meu você querido citou amigo um também, grande poeta, um que é o grande poeta também, pernambucano, Alberto da Cunha e de Melo. Jaboatão dos Guararapes. Eu recebi por ele, eu era o editor dele na Girafa, o Pedro Paulo Madureira. Caramba! O Pedro Paulo Madureira, o Antônio Veronese e eu éramos sócios numa editora chamada A Girafa, e nós editamos a obra Vocês do. reeditaram a obra do Ivan, crítica, ensaios, né? Nós, E a nós, poesia. nós editamos todo o ensaio, toda a poesia do Ivan. Eu É a tenho um última grande edição pleito pelo dele. Ivan.
É a última edição de Obra É, Reunida do do Ivan. Eu tenho essa honra, essa alegria, esse destaque no meu currículo, graças ao meu amigo, né? Eu fiz a poesia completa do Ivan a partir das edições da Record e desta edição da Girafa, que você capitaneou. E eu fiz a poesia completa para uma editora portuguesa, a Glaciar. Até hoje ainda não saiu no Brasil. Foi uma parceria da Glaciar com a Academia Brasileira de Letras. Saiu em 2019, voltada para o público português. Eu acabei de Ano que citar, vem, apresentá-lo por isso, porque ele determina a sua conexão, aliás, com o Ivan e com o Sequim, que o Sequim também era um discípulo do Ivan, né? sim, sim. Ano que vem ele faria, o Ivan, 90 anos. Eu estou vendo com o Sequim para ver se a gente consegue fazer essa poesia completa de novo aqui no Brasil, que é para recolocar a obra do Ivan em circulação, né? Em seu devido lugar. Agora eu vou falar de um poeta também da minha predileção desde a infância, e que era um conhecido mal-humorado. Eu não conheci pessoalmente eu conheci pessoalmente o João Cabral, mas não tive nenhuma relação com ele. Mas um fato circunstancial me levou a, de certa forma, entrar na intimidade dele, porque o meu amigo Vadir Dupont, que tinha trabalhado comigo no Estadão, estava fazendo uma antologia de poetas brasileiros e queria que eu indicasse uma mulher. E eu indiquei a mulher do João, a Marli de Oliveira. Fiquei mantendo contato com a Marli, o João já estava. A Marli me contava: o João já é mal-humorado, mas ele passa o dia inteiro, o Brasil numa crise danada, como hoje, aliás. E o Ivan e o João não gostava de música, olha que coisa. O João Cabral não gostava de música. E a Marli. E aí eu achei muito engraçado que o texto que você reproduziu é assinado pelos dois, né? João Cabral de Sim. Melo Neto e Marli de Oliveira. Diz o seguinte: Ricardo Vieira Lima estreia com voz já pessoal. Sua observação é crítica, às vezes irônica, em versos bem estruturados e aparentemente livres. João Cabral de Melo Neto e Marli de Oliveira. Eu fui amigo do casal, né? Conheci nessa mesma época, pouco antes de conhecer o Saramago, eu conheci o João. Lançando a sua poesia reunida, que o segundo volume, que era Museu de Tudo e Depois, né? Ele dividiu em 2 volumes na década de 80, finalzinho da década de 80, e eu conheci, o presenteei na ocasião com esse poema que consta no livro, Viagem à Terra Cabralina. Ele ali me atendeu muito bem, Marli também, e eles depois acabaram entrando em contato comigo, eu acabei me aproximando deles. Primeiro eu entrevistei a Marli, porque eu entrei para o Jornal de Letras, como eu lhe disse, entrevistei a Marli e depois acabei entrevistando o João Cabral. Foi muito difícil, era bastante difícil, e eles tinham uma coisa assim, vou revelar aqui no seu programa, que era assim, muito estranha. Quando um dava uma entrevista, o outro não podia aparecer e vice-versa. Quando eu procurava a Marli, o João não aparecia nunca estava disponível. Quando eu procurava o João, Marli não podia aparecer. O João ficou famoso não só pela qualidade da sua poesia, mas por várias declarações polêmicas que ele deu ao longo da vida, né? Ele falava umas butadas, né? Gostava de falar frases assim de impacto, que, a meu ver, era um pouco da influência de um dos mestres dele, que foi Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos ficou famoso também pelas tiradas, né? Que ninguém esperava. Eu me lembro de uma história muito engraçada. Eu escrevi sobre a biografia que o Zé Mário publicou sobre José Olímpio, e Zé Mário da Top Books. Zé Mário Pereira, meu editor. Sim, sim. Tem uma história lá muito interessante que o Otto Maria Carpo encontra Graciliano, né? E aí diz assim: Graciliano, a situação está muito ruim, né? Está tão ruim para nós escritores que a gente vai acabar tendo que pedir esmola. Aí o Graciliano: a quem, Otto? A quem? Então ele ficou famoso por essas tiradas, e o João Cabral gostava de dizer essas coisas. Eu entrevistei
o título da entrevista foi Sou melhor leitor do que poeta, que é outra frase também bastante impacta, né? Sou melhor leitor do que poeta. E ele dizia umas coisas assim, por exemplo, ele dizia, Jorge de Lima foi um grande poeta, mas Mateus de Lima, irmão do Jorge de Lima, foi muito superior e ninguém conhece. E outra, Fernando Pessoa, não sei porque que o brasileiro gosta tanto de Fernando Pessoa, Cesário Verde é muito melhor. Então ele dizia essas coisas, a gente sabia que não era sério, né? Mas ele era Era piada, assim, era uma butada. E eu, butade, ele adorava e, isso. eu sabia da grande paixão do João pela Marli, né? Então eu selecionei aqui para ler, a partir da opinião dele, que eu li para você, né? A Canção de Segredo e Sigilo. Meu segredo é te amar em sigilo, extrair o destilo, o sexo da flor, para fazer deste amor um laurel, um berilo, e transbordar de alegria até o esplendor para te amar com fervor, para te amar com estilo, em surdina, sem ninguém mais subir. Era o poema, né? Não sei se A você sua conhece voz melhor ainda. A sua não voz sei se você melhor ainda. conhece o autor, mas o autor é bom. Hein? Esse cara é bom. Esse poema ele tem um dado curioso que é o seguinte: eu fui muito amigo da Olga Savary, que também tem uma opinião E dela aí também tem no a livro, opinião dela na orelha do na seu livro. orelha. Eu fui muito amigo da Olga, foi uma das primeiras poetas que eu conheci. E ela uma vez me pediu, ela estava organizando uma revista que sairia na França e tinha um tema pré-determinado. Eu tinha que fazer um poema que tivesse a palavra segredo ou a palavra sigilo. Só podia ter segredo ou sigilo. E aí eu pensei assim, vou fazer um poema que tem as duas. Aí nasceu esse poema aí. A poesia de Ricardo Vera Lima, em um nível que raras vezes encontramos, uma estrutura erguida sobre os dados imediatos da vida. Esse cara eu conheço, Alexei Bono. Ele teve o péssimo gosto de apresentar meu livro antes de atravessar, que é o livro que eu lancei em 2022 e que eu tive a alegria, a honra de levar um exemplar lá na posse do Cavalieri, lá na academia, para o Ricardo. E aqui tenho aqui, por ele, um grande respeito, até porque ele é um admirador devoto, declarado de Augusto dos Anjos, citado aqui pelo Ricardo Casa do Pai, né? E eu sou a cadeira número 1, Augusto dos Anjos, da Academia Paraibana de Letras. Que beleza! Que beleza! Eu Eu gosto muito do também, Alexei, grande poeta, acabou de publicar novamente a sua poesia reunida, poeta né? premiado. Bastante premiado, ganhou tudo, Jabuti, prêmio da ABL, o Alexei, não só como poeta, mas como pesquisador, também é um grande pesquisador de literatura brasileira. O trabalho que ele fez na Aguilar foi importantíssimo nos anos 90, né? A melhor edição de Augusto dos Anjos, você que gosta como eu, a melhor edição que existe no Brasil da poesia do Augusto dos Anjos é a da Aguilar, organizada pelo Alexei. E a melhor edição do maior poeta de todos os tempos do Brasil, na minha opinião, que é o Gonçalves Dias, que eu estou lançando uma seleta do Gonçalves Dias, Meninos Eu Vi, pela editora Almedina, meio portuguesa, meio brasileira. Que bacana. Também foi feita pela Aguilar, pelo Alexei. Mas eu selecionei esse poema, não tem nada a ver com Alexei, nem com Augusto, mas esse poema eu fiquei apaixonado, porque eu li Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa, quando eu tinha também 15 anos, quando eu li Paru. E depois eu tive uma oportunidade que foi a seguinte: minha mulher estava fazendo um tratamento para engravidar, nós temos um filho de 4 anos e meio, e eu tenho uma Arthur, filha né? Arthur, e eu tenho um filho de 50, uma filha de 46 e uma de 44, e ela fazia um tratamento que ela tinha que ir ao médico e ficava lá no médico, deitada, tomando uma mistura lá que era para poder engravidar. Aí eu me apaixonei por esse poema, porque eu descobri, Ricardo, eu não tinha lido. O João Guimarães precisa ser lido em voz alta. Quando eu li em voz alta para Isabel, é que eu descobri a grandeza que é, e que Sim. eu descobri a força desse poema Nonada, que é uma palavra maravilhosa, né? Eu escolho Ah, como a grande criação do João, né? E aí eu digo o seguinte, ó: pois que o doutor João Rosa
era curandeiro de ciprés, mas só isso eu disse para ele, que o moço fez que nem viu, desconversar, desconversou e me deu uma brochura. Tem gente por falando sempre que o doutor João Rosa era cheio de leitura e doutrinação, grande contador de causa. Mas vê se eu cria neles. No entanto, quando um padre me presenteou com estas histórias, não acreditei palavrinha que fosse cair na emboscada armada pela prosa do doutor, que, como uma tupixaba grande, acaba devorando todo mundo que chega perto. Que saudade de João. Eu fui até Cordesburgo para ir à bodega de seu Rosa, o pai do João, Eu também. para ficar vendo o João ali deitado dentro né, da bodega, para escutar as conversas dos boiadeiros. Eu sou Mas bibliófilo, né? Eu sou bibliófilo, eu tenho praticamente todos os livros do Guimarães Rosa autografados. Tenho todos os livros do Graciliano que eu pude achar autografados. São duas grandes admirações. Eu acho que são dois cumes importantíssimos da nossa literatura. E quando escrevi este poema, eu estava impactado por ter feito uma leitura do Grande Sertão. Já tinha lido Sagarana, mas quando eu li o Grande Sertão foi um impacto realmente muito forte e eu acabei escrevendo esse poema não aí. foi impacto, não, foi uma porrada. É, Foi uma porrada, seu Ricardo. é Seu uma porrada. Ricardo, o seu João, o doutor, como diz aqui o seu narrador, né? A poesia de Ricardo é feita de veredas variadas, capazes de agradar a quem procura altissonâncias metafísicas ou arroubos de indignação política. Geraldo Carneiro, acadêmico, poeta e, sobretudo, parceiro de Astor Piazzolla. E, Sim, sobretudo, filho de Geraldo Carneiro e sim. responsável indireto pela minha iniciação como jornalista. Ah, foi? Foi através Ele de um foi paraibano. secretário de Juscelino, né? Ele foi secretário Então, de Juscelino. ele que levou Euríclides Formiga ao Juscelino, que se transformou isso, o Juscelino transformou no chefe do cartório da Justiça Federal, lugar onde eu conheci o Formiga, que me colocou nas mãos de Cláudio Abramo, um dos maiores jornalistas do século XX, Sim. e eu fui trabalhar na Folha, graças, de certa forma, ao Geraldo Carneiro, pai do Geraldo. Como é O que você Geraldinho é conheceu um o grande Geraldinho? amigo. Geraldinho é um grande amigo, né? Eu conheci entrevistando para o Jornal de Letras, né? Foi esse primeiro jornal que eu colaborei. Depois do Jornal de Letras, eu fui passei a escrever na Tribuna da Imprensa aqui do Rio. Da Tribuna passei para o Jornal do Brasil, do Jornal do Brasil para o Globo. Eu fazia entrevistas e crítica literária. E aí comecei a colaborar com alguns jornais de outros estados do Brasil, né? Eu passei a colaborar com a Tarde e escrevia para a Tarde Cultural, um suplemento maravilhoso. Foi dirigido pelo Florisvaldo Matos, que está hoje na glória dos seus 92 anos, se eu não me engano. E também escrevi para o Prêmio Rascunho. Prêmio Casa de las Américas, doutor. Não é pouca coisa, Sim, não. Hein? sim, é O verdade. Floresvaldo Matos, meu amigo, grande amigo de Jorge Medawar, dizem que é Sim, baiano, mas não é, ele é grapiúna, é é isso baiano, aí. sim, daquela região lá do Jorge Amado, que era muito amigo dele. Sim, mas continue, desculpa Exatamente. te interromper. Mas o Geraldo eu conheci assim, né? Gosto muito da poesia dele. Nos tornamos amigos e passei os poemas para ele ler e ele gostou e acabou fazendo esse comentário. E não é fácil, não, hein, o Geraldo Nostra. O Geraldo é um É, bom poeta, né? E é muito exigente. ele é Parada um ótimo. tática. Hoje a banca da esquina não abriu. A banca lá da esquina não abriu. O jornaleiro preferiu ficar em casa a ter que vender periódicos, que anunciaram, enfim, a vitória do ódio e do medo sobre o amor. Amanhã voltaremos a circular normalmente. Aí esse poema tem uma. Anormalmente. Desculpe, anormalmente. Amanhã voltaremos a circular anormalmente. Aí esse poema tem outra coisa anormal que não tem nos outros. A data, 29 de outubro de 2018. Mas essa data pode ser qualquer data no Brasil. O Brasil é o país da
anormalidade. É. Esse poema, na verdade, é assim. É um Se você poema de observar, militante, hein? É um poema de militante, esse poema militância está política. Por isso que eu esse, escolhi aqui. esse poema está na última seção do livro, que se chama Pentalogia Dialogal. São 5 poemas que foram escritos entre 2017 e 2019. Esses 5, eles têm data, sim. Só esses 5 é que estão São datados datados. no livro inteiro. Porque eu fiz questão de fazer isso porque eles se basearam em fatos específicos que aconteceram, né, na política brasileira nesse período, entre 2017 e 2019. Esse poema ele nasceu de uma forma muito curiosa. Eu estava muito triste assim com a eleição do Jair Bolsonaro, eu fiquei muito triste quando isso aconteceu. E isso foi num domingo, né? Normalmente é anunciado num domingo o resultado, e no dia seguinte eu tinha que trabalhar. E aí eu fui para o trabalho, ia a pé, e na esquina da minha rua tinha uma banca. Esse dia eu entrei mais tarde, entrei acho que 2 horas da tarde, então já era uma e pouco da tarde, eu estava passando por uma banca de jornal fechada, em plena segunda-feira, quase 2 horas da tarde, e eu falei, meu Deus, por que essa banca está fechada? E aí aquela coisa, né? Um fato corriqueiro nos leva a imaginar várias coisas, e aí eu pensei, né? Vai ver que o jornaleiro ficou mais deprimido que eu ainda, e E resolveu não não abrir trabalhou. para o jornal não dar notícia. Para o jornal não dar notícia da eleição. E aí eu fiquei com isso na cabeça, escrevi esse poema, isso foi exatamente nesse dia, por isso que está essa data, foi a segunda-feira do dia seguinte à eleição do Bolsonaro. E aí passou o tempo, eu publiquei nas minhas redes, o pessoal gostou. E aí, um tempo depois, eu reencontro o jornaleiro, né? E aí é aquela coisa, eu quero saber por que você estava fechado, quase 2 horas da tarde, em plena segunda-feira. Aí ele simplesmente me responde assim: não, é que eu saí para almoçar, não tinha ninguém na banca. Bom, nós vamos sair, porque o tempo acabou, já não tenho mais nenhum segundo aqui para tratar com o Ricardo, para dizer que essa foi uma entrevista maravilhosa, Ricardo Vieira Lima. Deus te abençoe. A honra é minha, a alegria é minha. Sou um admirador seu, como eu disse. Gosto muito da sua poesia e agradeço muito o convite que você me fez aqui. É isso, eu é que agradeço a sua presença. Um abraço grande e forte.